13 de dezembro de 2022. Boa tarde, gente. Gente, ontem o cacique Chavante, cacique Sererê, foi preso. O Alexandre de Moraes, através de um pedido da PGR, decretou a prisão preventiva, temporária do cacique Sererê. E parece que de algumas outras pessoas, do Eustáquio, daquele rapaz do Hipócritas, né? Mas eles não foram presos, não. E os índios se revoltaram. Foram para a frente da sede da Polícia Federal lá na Asa Norte. Os índios e os patriotas. Só que aí a gente sabe que a esquerda nojenta, a esquerda guerrilheira, que treina os guerrilheiros urbanos, conforme o mini manual do guerrilheiro urbano, daquele infeliz do Marighella, né? Aproveitou a ocasião para destruir carros, tocar fogo em carros, em veículos, em ônibus, né? E tentar colocar a culpa nos patriotas, na população brasileira, nos apoiadores do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. E se deram muito mal, porque hoje todo mundo tem um celular na mão e filmou os black blockers, né, os guerrilheiros, agindo, inclusive colocando colchão encharcado de gasolina embaixo do ônibus, tentando empurrar um ônibus de cima do viaduto para cair lá na pista que passa embaixo da rodoviária. O guerrilheiro com uma funda, né, uma funda, uma pedra, né, de boné, máscara, todos eles mascarados. Parece que tinha um ou dois de camiseta amarela. Você sabe que eles vestem, né, a camiseta amarela, mas põe máscara, põem boné para não serem reconhecidos. Aí o pessoal gravou, porque os índios, os patriotas foram para frente da sede da Polícia Federal na Asa Norte. E os vândalos da esquerda aproveitaram para fazer a destruição. Aqui eu não falei que a esquerda é destrutiva, que quando alguém vai se manifestar, eles se infiltram para desacreditar o movimento legítimo? É isso aí. Mais uma prisão ilegal do Alexandre de Moraes. Mais uma prisão ilegal. Mais uma ordem de prisão absurda. Nós estamos no estado de exceção, como o nosso general Mourão, o nosso vice-presidente, colocou na nota dele no Twitter. Estamos numa ditadura, estão querendo implantar aqui uma ditadura. E ontem foi a diplomação do descondenado. O descondenado, o maior ladrão da nação brasileira, foi diplomado ontem. E continua falando a mesma coisa porque ele não foi inocentado. Ele continua sendo um corrupto, condenado em 3 instâncias, livrado, descondenado por uma manobra absurda dentro de um recurso vagabundo, que é o embargo de declaração, com uma decisão monocrática de um militante de esquerda e confirmada a decisão monocrática por um tribunal esquerdizado, aparelhado pelo PT. Então isso aí ninguém vai mudar. E aí houve aquele teatro, né? Aquela epopeia, a epopeia da diplomação do descondenado. E o Alexandre de Moraes disse que não vai ficar pedra sobre pedra, que eles vão perseguir todas as pessoas que cometerem atos antidemocráticos. Gente, tudo que este homem disse na diplomação do descondenado é o que eles estão fazendo. É a inversão. Eles fazem o absurdo e dizem que são os outros que estão fazendo. Acuse-os do que você faz e xingue-os do que você é. Isso aí todo mundo já sabe. Os jornalistas sérios, a imprensa séria, né? As mídias sociais que tem os canais sérios,
a Jovem Pan, Pingo nos Is, Oeste Sem Filtro, excelente programa, né? Os canais de direita, conservadores, esse pessoal já entendeu como é que essa esquerda nojenta age. Então, ele falou isso. E aí, teve um negócio lá, parece que o cara que levou o tapinha, com o outro também que levou o tapinha, os dois levaram, tanto o Alexandre de Moraes como o corregedor do TSE. Parece que houve na hora que foram se cumprimentar, falaram assim, missão dada, missão cumprida. Ai, ai. Não, a missão ainda não foi cumprida, não. A missão ainda está sendo, ela está em fase de cumprimento. A verdadeira missão de salvar a nação brasileira, de salvar a pátria, de salvar a nossa honra, a nossa bandeira, porque o Brasil não será desonrado. Continuo dizendo, o descondenado não sobe a rampa. Continuo dizendo, eu continuo acreditando no que o meu pai acreditava. Continuo acreditando no meu presidente da República, legitimamente eleito. Aliás, ele foi reeleito, e nas nossas Forças Armadas. Bom, então eu continuo acreditando nisso. E ele não sobe a rampa, não vai ser porque eu vou impedir, não. Porque eu não posso impedir. Eu só posso me manifestar, falar, orar, né? E votar na pessoa certa. E eu votei na pessoa certa. Apesar de... Tem um site aí, eu não sei se é verdade, se é fake. Meu marido acessou esse site e colocou meu CPF lá. O pessoal disse que não era um site fake, mas colocou meu CPF lá, saiu meu nome completo, a cidade Brasília e meu voto não registrado. E no caso dele, ele votou no nosso presidente Bolsonaro e deu o número 13. Saiu o número 13. Bom, não sei se isso é fake news, né? Mas assim, eu sei que até hoje o Alexandre de Moraes não apresentou o código-fonte para as nossas Forças Armadas. Por quê? Porque tem que mostrar como que chegou nesse resultado absurdo. Por quê? Porque o cabra não podia nem sair na rua. Os eleitores dele estão escondidos dentro das urnas, são os eleitores binários. Né? Não tem negócio de código binário? Os eleitores estão enfiados lá dentro. Porque a gente não viu esse pessoal na rua fazendo campanha, né? A gente só viu militantes, aqueles pão com mortadela, né? Pois é, aí foi a diplomação, aquele teatro, aquelas palmas, depois foram lá se reunir lá com um advogado do PT, né? Mais um tapa na cara da população brasileira. Mas não há de ser nada, não. A Bíblia diz o seguinte: aqueles que se humilham serão exaltados. Eu creio que o nosso presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, no tempo de Deus, na hora certa, Deus vai honrar, porque Deus conhece o coração desse homem. Eu já falei em vários vídeos que eu fiz, que o nosso presidente está como o rei Davi estava para Israel. Nosso presidente ama o povo brasileiro, ele tem compromisso com a nação brasileira e jurou defender o nosso povo, o povo brasileiro, o Brasil, a pátria, com o sacrifício da própria vida. Ele é militar. E as nossas Forças Armadas também, e estão alinhadas com o nosso presidente. Gente, Davi, ele era pastor de ovelhas. Hoje eu ouvi 2 palavras sobre o rei Davi, e tocou muito no meu coração. Deus tocou muito no meu coração em relação a isso. Olha só, Davi era um pastor de ovelhas. E pastorear ovelhas na época era uma das tarefas mais humildes que tinha. Mas Deus olhou para Davi e viu o tamanho do zelo que ele tinha para com as ovelhas. O amor, o zelo. E de certo Deus pensou assim, né? Se ele cuida das ovelhas assim, vai cuidar bem de Israel, né? Do povo de Israel. E aí, quando Samuel foi ungir o novo rei de Israel, Jessé mostrou só os filhos que eram fortes, né? Eram grandes, já eram mais velhos e serviam o exército de Israel. Mas Samuel falou assim: não é nenhum desses, você não tem mais nenhum filho? Ele falou: tenho, um pastor de ovelhas, o mais novo. Aí ele pegou e ungiu Davi. Aí ungiu Davi, Saul ainda era rei. E quando Davi foi lutar contra o gigante Golias, um filisteu, que era um guerreiro desde
desde a juventude, ele foi treinado para ser um guerreiro, ele era gigante, forte, bem treinado. Davi não tinha armas suficientes. Isso que me chama, assim, eu fiquei... Deus tocou muito no meu coração em relação a essa parte aí. Davi era pequeno, era jovem, era inexperiente, mas Davi já tinha livrado as ovelhas do leão, dos ursos, né? O próprio rei Saul não acreditou que ele venceria Golias, nem os irmãos, né? Mas Davi acreditou nas experiências que ele teve quando pastoreou as ovelhas, né? Que era libertou as ovelhas de urso, de leão. E Davi só tinha a funda e 5 pedras. Nem a armadura de Saul ele conseguiu sustentar no corpo, porque ele era pequeno. A armadura era muito pesada. Então ele não foi com escudo, ele não foi com lança, ele só foi com uma funda e 5 pedras. E conseguiu derrotar o gigante Golias. Então, às vezes a gente olha para as circunstâncias assim, as circunstâncias que estão na nossa frente, e tudo diz que não. Mas quando Deus diz que sim, ninguém pode com Deus. Os sonhos de Deus, as promessas do Senhor, elas não se frustram. Porque quando Deus está no negócio, ninguém pode com Jeová. Então, Deus ungiu o nosso presidente para ser o presidente da nação brasileira. É esse homem que Deus separou para salvar o Brasil. Salvar o Brasil do comunismo, da escravidão, da violência, da guerrilha, da roubalheira, da corrupção, da imoralidade, da perversão sexual. Que essa esquerda ela é imunda, é pervertida, ela é violenta. Vocês viram que foi... Aquilo que aconteceu ontem lá na Asa Norte foi só uma amostra grátis. Nós tivemos um badernaço aqui em Brasília, e na década de 80, que o general Newton Cruz saiu até com cavalo. Não foi? Saiu com cavalo. Foi que ano? 1982, 83, por aí. Tivemos um badernaço. Quem fez? A esquerdalha. Gente, essa esquerda é velha. Essa esquerda, os métodos dela são velhos. Só que agora ela está querendo se instalar via STF. Tiveram uma reunião ontem, a esquerdalha teve uma reunião no Centro Cultural do Banco do Brasil, já estão se achando no governo. O Cabra já está se achando presidente da República. Não é presidente da República, não recebeu a faixa. Não existe ministro da Justiça, quem é Flávio Dino. O Flávio Dino está se achando ministro da Justiça. Não. O senhor não é ministro da Justiça, não. O senhor ainda não é ministro da Justiça. Se Deus quiser, não será. Nossas Forças Armadas não permitirão. Bom, eu acho isso, né? Eu estou acreditando, eu acredito no que meu pai acreditava. Acredito em Deus, que Deus está agindo no Brasil e que Deus vai usar o nosso presidente. Vocês viram, gente? Quem diplomou o nosso presidente ontem foi diplomado pelo povo brasileiro. A verdadeira diplomação ocorreu lá no Palácio da Alvorada. Jair Messias Bolsonaro foi diplomado no dia 12 de dezembro de 2022. Pelo povo brasileiro, que é soberano. O povo brasileiro votou e escolheu Jair Messias Bolsonaro. Não votou no descondenado, não votou no chefe do Petrolão. Então não adianta, eles podem tentar nos iludir, mas não irão. E, gente, vocês não tenham dúvida, quem fez ontem aquele quebra-quebra, quem tocou fogo nos carros, nos ônibus, foi a esquerda. Isso é guerrilha urbana. Nós tivemos ontem só uma amostra. Aquilo foi uma amostrinha pequena. Só uma amostra. Viu? Os índios, os patriotas não fizeram nada disso. Se exaltaram na porta da Polícia Federal com razão, né? Porque fizeram um absurdo prendendo o líder dos índios chavantes. E os índios não estão aceitando. Os advogados já estão atuando para soltar o cacique, o guerreiro, né? Porque é um guerreiro, aquele homem é um guerreiro, é um índio.
patriota. Aliás, nós estamos com muitos índios patriotas, guerreiros lá na frente do Comando Militar do Planalto, do QG, né? Então, e o filho dele, vocês viram o tanto que ele é guerreiro? Se eu quiser entrar, eu entro. Coisa mais linda o filho dele, o meninozinho. E quando prenderam o cacique, levaram a esposa e o filho, né? Depois soltaram. Prisão absurda, prisão arbitrária, prisão ilegal. Nós estamos no estado de exceção. E eu creio que na hora